Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé, o programa em que o ajudamos a conectar-se com Deus. Olá a todos, sejam bem-vindos. Este é o programa Conexão da Fé. E este programa tem o objetivo simples de ajudar-nos a conectar-nos com Deus. Deus é um Deus pessoal, Deus é um Deus real. Deus quer comunicar-se com a humanidade. E a prova que Deus quer comunicar comigo e consigo é que estamos aqui a ter esta emissão para abrir a Bíblia e ver o que é que a Bíblia nos diz. Queremos ver o que a Bíblia diz, não para ficarmos com um conhecimento apenas intelectual. A nossa intenção é aprendermos a aplicar a palavra de Deus à nossa vida. Queremos encontrar na palavra de Deus conselhos para a nossa vivência diária, para podermos caminhar com Deus dentro da sua vontade. Imagine, se Deus existe, se Ele é real, se Ele criou todas as coisas de propósito e com um propósito, então isso significa que você não existe por acaso. Você existe com um propósito bem definido. Então, se o Criador do mundo o criou com um propósito, então cabe a si procurar qual é esse propósito. Deus deixou a sua palavra escrita com tudo aquilo que precisamos para viver a vida que Ele tem para nós vivermos. Tudo aquilo que precisamos para viver a vida que vale a pena viver. Hoje o nosso tema é muito importante e eu queria convidar-vos a todos a ficar até ao fim desta pequena emissão para fazermos um estudo bíblico de uma passagem das Escrituras. E o tema é a ousadia para falar. A palavra de Deus diz em Atos capítulo 4, versículo 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, quando o nosso tema de hoje é ousadia para falar, já vemos aqui que é para falar sobre as coisas de Deus. Ter ousadia. Ter ousadia é quando nós fazemos algo sem medo. Quando não existe um impedimento que restrinja a nossa ação. Muitas vezes pensamos ou ficamos calados para falar sobre as coisas de Deus porque pensamos que não sabemos falar, pensamos que não temos os conhecimentos necessários. Quero mostrar-vos que aqui a palavra de Deus nos ensina que Deus quer dar-nos tudo aquilo que nós precisamos para podermos falar dele com ousadia. Lembre-se, a vontade de Deus para a vida de qualquer crente é que ele seja alguém que seja uma boa testemunha. Todos devemos ser testemunhas de Cristo. Não umas testemunhas quaisquer, mas testemunhas ousadas. Em primeiro lugar, queria que nós víssemos que quem dá essa ousadia é o Espírito Santo. E o Espírito Santo está ligado com a oração, vemos aqui neste versículo. O versículo diz, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Esta passagem, o contexto desta passagem é importante. É importante entendermos em que contexto é que isto nos é dado, em que isto aconteceu. A Bíblia ensina-nos que os discípulos aguardaram o dom do Espírito Santo
Deus oferece o dom do Espírito Santo hoje em dia a qualquer um que se arrepende e coloca a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Neste contexto desta passagem, os discípulos estavam reunidos em oração. E hoje em dia nós chamaríamos a essa reunião um culto de oração. E neste culto de oração, estes crentes, então, a Bíblia diz-nos que foram cheios do Espírito Santo. Ninguém pode dizer que é salvo, ninguém pode dizer que tem uma vida espiritual se essa nova vida não se manifestar numa vida real de oração. A oração é a respiração do crente. Pela palavra sabemos que Deus fala conosco, mas pela oração nós falamos com Deus. Este é um relacionamento verdadeiro. E ninguém pode dizer que tem o Espírito Santo de Deus, que é salvo, se não tem nenhum desejo de comunicar com Deus. Pode acontecer que um crente esteja desanimado e afastado das coisas de Deus e que tenha deixado de investir numa vida constante de oração. Meu amigo, minha amiga, se você já teve o seu encontro com Deus através de Jesus Cristo, então continua a caminhar com Ele, continua a deixar que Deus fale consigo através da leitura da palavra e continua a falar com Ele através da vida de oração. A oração é um momento na vida do crente em que o crente comunica com Deus e muitas vezes o crente tem que lutar contra a sua carne para ter uma vida de oração. Quantas vezes é que nós conseguimos ficar completamente despertos quando estamos a fazer uma atividade que agrada à nossa carne? Quando estamos a fazer uma atividade que agrada aos nossos sentidos, mas assim que nos dispomos a ter um momento de oração, então parece que tudo começa a agir contra nós. Jesus Cristo aconselha-nos para termos vidas de oração verdadeiras, para reservarmos não só tempo para oração, mas Jesus até nos dá o conselho para reservarmos um espaço para estarmos sós com Deus. Nos dias em que vivemos, ninguém está só, ou ninguém hoje em dia está incontactável. Todos nós trazemos nos bolsos connosco os telefones, todos nós temos os tablets, os computadores e parece que está tudo sempre ligado. Meus amigos, se nós queremos ter um relacionamento real, íntimo com Deus, se quisermos experimentar a ousadia no falar, que só é dada quando estamos cheios do Espírito Santo, nós precisamos de ter tempo para Deus. Muitas vezes, para termos tempo para Deus, nós temos que tomar a decisão clara de, naquele período de tempo em que eu vou ter o meu tempo de oração, desligarmos-nos de todas as distrações. Sim, minha amiga, meu amigo, eu estou a dizer que temos muitas vezes que desligar os telefones, desligar os computadores, nem que seja por 15, 20, 30 minutos, para termos o nosso tempo de comunhão com Deus. É insubstituível um bom tempo de oração com o nosso Deus. Muitas vezes as nossas dores, as nossas insatisfações, as nossas tristezas, as nossas frustrações, muitas vezes estão baseadas numa fraca vida de oração. Um lar forte é um lar onde há oração. Uma vida forte é uma vida onde a oração é uma constante. Meus amigos, minhas
amigas, nós precisamos então entender que o Espírito Santo só irá encher a nossa vida quando estivermos a caminhar com Deus, mesmo naquelas coisas que nos são difíceis, mesmo naquelas coisas em que há uma luta a travar. Vale a pena lutar para ter uma vida de oração. Nós temos que admitir perante Deus que temos dificuldades e que precisamos dele. Precisamos de admitir isto diante de Deus. Muitas vezes a dificuldade com que vivemos existe porque convencemos-nos que temos todas as respostas e convencemos-nos que conseguimos fazer tudo com as nossas próprias forças. Por vezes, no seu amor para connosco, Deus permite que aconteçam certas coisas para nos mostrar que nós não temos todo o poder, nem temos todas as respostas. Há uns anos atrás, lembro-me de uma semana muito difícil no meu ministério. Um problema numa querida família da nossa igreja, um problema com um dos seus filhos, um problema que era preciso, em que eles precisavam de aconselhamento, em que eu recebo um telefonema daqueles que os pastores não querem receber. Pastor, venha, o problema é grave. Eu lembro-me de me sentar no meu carro, enquanto me dirigia para a casa desta família e de pensar naquela situação. E lembro-me de pensar, eu não faço a mínima ideia do que estou a fazer. Ninguém me treinou para isto. Eu não faço ideia do que vou dizer quando chegar lá. Eu lembro-me de ter, naquele momento, um momento de oração, de pedir a Deus ajuda, auxílio, de dizer a Deus, Senhor, ajuda-me, porque eu não sei o que é que eu tenho de fazer. Garanto-vos que foi uma semana muito difícil do meu ministério, mas eu posso hoje dar o testemunho que Deus respondeu àquela oração. E que Deus me ajudou a cada momento e em cada dificuldade. E que Deus ajudou aquela família a ultrapassar cada dificuldade, cada obstáculo. Meus amigos, minhas amigas, queremos ousadia no falar, queremos ser mais úteis a Deus. Então essa ousadia no falar só vem se formos cheios do Espírito Santo. Só seremos cheios do Espírito Santo se tivermos uma vida rica, constante de oração, mesmo se tivermos de lutar por ela. Em segundo lugar, queria que víssemos também a relação entre o Espírito Santo e a obediência. E esta relação vem com estas palavras que diz que naquele momento em que todos oravam, este versículo diz, e todos foram cheios do Espírito Santo. A palavra de Deus ensina-nos que cada pessoa que aceita Jesus como seu Salvador recebe o Espírito Santo. Mas uma pessoa pode receber o Espírito Santo pela salvação e não estar cheia do Espírito Santo. A Bíblia faz uma distinção, então, entre a habitação do Espírito e a plenitude do Espírito. Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 5, versículo 18, Paulo diz, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Temos que comparar Bíblia com Bíblia. E vemos aqui claramente neste versículo que ser cheio do Espírito Santo é um mandamento de Deus para os cristãos. Paulo está a escrever aos crentes da igreja de Éfeso e diz-lhes, vocês têm de ser cheios do Espírito Santo. O mesmo mandamento neste versículo, este versículo contém 2 mandamentos. O primeiro é não vos embriagueis com vinho, é um mandamento,
do Novo Testamento, temos pouca discussão acerca desse mandamento. Os crentes concordam, veem claramente que não é da vontade de Deus que alguém se embriague, que alguém se intoxique, que alguém perca o controle das suas faculdades. Essa não é da vontade de Deus. Que uma pessoa seja viciada, tenha uma dependência. Isso é algo que não agrada a Deus e não irá beneficiar a caminhada cristã. Mas os mesmos que concordam que há ali um mandamento para não vos embriagar com vinho, depois parecem ignorar a segunda parte do versículo que diz: mas enchei-vos do Espírito Santo. Então aqueles crentes em Éfeso, Paulo estava a dizer que seria possível que alguns deles, apesar de serem salvos e terem o Espírito Santo como selo da salvação, alguns deles tinham o Espírito Santo, mas não estavam cheios do Espírito Santo. Então como é que um crente pode ser cheio do Espírito Santo? E então vemos que isso está relacionado com a obediência. Um crente é cheio do Espírito Santo quando se deixa dirigir pelo Espírito Santo. Um crente é cheio do Espírito Santo quando na sua vida toma a decisão de eu vou fazer apenas aquilo que Deus quer que eu faça. Eu vou deixar que cada um dos meus passos seja dirigido por Deus. Ser cheio do Espírito Santo, então, é ser completamente dedicado à voz de Deus. Todos temos, como cristãos, a obrigação de ser cheios do Espírito. Esta é a vontade de Deus. Qualquer crente que não vive cheio do Espírito é um crente que está a viver abaixo do seu potencial. Um crente que não vive cheio do Espírito está a viver abaixo do potencial que tem, dado por Deus. A coisa mais triste que existe é alguém viver abaixo do seu potencial. Outra forma de dizer isto é alguém desperdiçar as capacidades que lhe são dadas. Quando eu era jovem, havia um grupo de música que estava na moda. O grupo vinha da cidade de Seattle, nos Estados Unidos, e chamavam-se os Nirvana. O líder daquele grupo, um músico cheio de capacidades, um músico talentoso, chamava-se Kurt Cobain. E ainda antes de fazer 30 anos de idade, cometeu suicídio dando um tiro na própria cabeça e deixou uma nota que dizia: a vida não vale a pena ser vivida. A vida é um presente valioso de Deus. A vida é algo precioso. O valor da vida humana vem do facto de que o homem é criação especial de Deus. E para além de desperdiçar uma vida, desperdiçou uma vida cheia de talento, que podia ter sido usado para bem, que podia ter sido usado para a glória de Deus. E nós olhamos para uma vida como a vida deste jovem que decidiu acabar com ela antes de tempo. E a nossa reação é: que desperdício! Que desperdício de vida e que desperdício de talento! Quantos gostariam de ter um talento igual e não têm? Quantos músicos é que trabalham a vida toda e que nem sequer conseguem chegar perto do nível de execução que aquele jovem tinha naturalmente? Esses diriam: como é que ele ousa desperdiçar tudo aquilo que lhe foi dado? Meus amigos, minhas amigas, podemos dizer então que esse é o caso do crente que vive a vida inteira sem se deixar encher pelo Espírito Santo de Deus.
O que é certo é que jamais teremos ousadia para falar de Deus, jamais teremos aquela forma sem medo de apresentar Cristo aos perdidos, sem sermos cheios do Espírito Santo. Viver uma vida inteira abaixo das capacidades. Podemos dizer que uma vida assim é uma vida desperdiçada. A Bíblia diz-nos que o diabo é um leão devorador que anda sempre à roda dos crentes buscando quem possa tragar. O diabo não pode tirar a salvação daqueles que já são salvos, porque esses ninguém os arrebata das mãos de Cristo. Mas o diabo pode tornar os crentes inúteis. O diabo pode criar as situações ideais para que um crente viva abaixo do seu potencial dado por Deus. A forma de chegar ao potencial dado por Deus, então, é certificarmos-nos que estamos cheios do Espírito Santo. Tomar a decisão hoje: Senhor, eu quero fazer tudo aquilo que Tu queres que eu faça. Eu quero seguir todas as Tuas instruções. Eu quero estar sensível à direção do Teu Espírito Santo. Eu quero deixar de viver a minha própria vida. Eu quero que Tu vivas a Tua vida em mim. Essa é a pessoa que está cheia do Espírito Santo. Talvez você, minha amiga, meu amigo, está pronto para tomar essa decisão hoje. Está pronto para dizer: eu vou viver uma vida cheia do Espírito Santo. Por favor, se tiver alguma dúvida acerca deste assunto ou de outros, teremos muito gosto em responder às suas questões. Por favor, contacte-nos para um dos contactos que aparecerá sem dúvida ao longo desta emissão. Gostaria de chamar a atenção para um último ponto, para a questão do Espírito Santo e a ousadia. A Bíblia diz no versículo 31, como já vimos, que eles foram cheios do Espírito Santo e o resultado natural foi: e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aqueles mesmos crentes que se tinham fechado numa sala com medo da perseguição dos judeus, agora estavam a anunciar a palavra de Deus com ousadia. Temos na história do cristianismo exemplos de missionários que deixaram tudo para trás para irem anunciar o Evangelho, as boas novas da salvação, irem anunciar as boas novas da salvação com ousadia, sem medo. Eu tenho lido de missionários que nos séculos XVII e XVIII, quando partiam para o campo missionário, levavam os seus pertences dentro de uma grande caixa de madeira, que depois essa caixa de madeira servia de caixão para quando eles morressem. Quando eles partiam do campo para o campo missionário, eles sabiam que estavam a dar toda a sua vida para o ministério de Cristo. Sem dúvida, pessoas transformadas pelo poder de Deus, sem dúvida, pessoas cheias do Espírito Santo. O Espírito Santo tem transformado vida após vida. Cada vida que se deixa influenciar por Ele, Ele transforma. Na verdade, cada pessoa que vai a Cristo, arrependendo-se dos seus pecados e recebendo o sangue de Cristo como o único pagamento por eles, cada uma dessas pessoas recebe o Espírito Santo de Deus, e onde entra o Espírito Santo acontece regeneração, acontece transformação. Pessoas que pensam que têm um hábito que jamais conseguirão mudar. Pessoas que pensam que têm um vício que já desistiram de lidar com ele. Pessoas que já chegaram à conclusão que terão aquele defeito de caráter para sempre. Pessoas assim, tal como eu, tal como você, têm encontrado Jesus como Salvador
e têm encontrado transformação de vida através do poder do Espírito Santo. Pessoas que antes eram tímidas e que agora falam com ousadia das coisas de Deus. Eu posso dar testemunho pessoal da forma como o Espírito Santo de Deus tem mudado as minhas próprias atitudes, as minhas próprias vontades, os meus próprios pensamentos. As coisas que têm acontecido em mim desde o dia em que eu recebi Jesus para ser o meu Salvador só podem ser explicadas através do poder do Espírito Santo em mim. É possível que, como crente em Jesus, você sinta vontade de falar de Cristo, mas sinta-se sem capacidades para falar de Cristo. A palavra de Deus, então, quer libertar-nos com a verdade. Jesus Cristo disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." E então, para aqueles que se deixaram enredar na mentira de que não têm capacidades para falar, então a verdade é esta. Quando uma vida é cheia com o Espírito Santo de Deus, essa pessoa começa a ter ousadia para falar. Meus amigos, minhas amigas, se você conseguir entender esta importante verdade, que a ousadia pelo falar vem a partir do momento em que entregamos a nossa vida em obediência ao Espírito Santo de Deus, já imaginou as vidas que você vai conseguir abençoar a partir desse momento? Já imaginou como você vai conseguir ser bênção para aqueles que precisam de ouvir uma palavra de esperança, para aqueles que precisam de ser resgatados da culpa do seu pecado? Meus amigos, minhas amigas, o Espírito Santo de Deus, através do qual nós recebemos ousadia para falar, o qual nós recebemos na sua plenitude, recebemos através de uma vida de oração. Esse Espírito Santo está disponível para todos os crentes. Se você deseja saber mais sobre como receber a salvação, você está a ouvir esta emissão e não tem a certeza de como ter Jesus como seu Salvador, então contacte-nos para que lhe possamos enviar um folheto gratuito que explica como é que uma pessoa que não tem a salvação pode receber facilmente a salvação. Mas nem precisa de um folheto, precisa de Jesus Cristo. E então arrependa-se neste momento, pedindo perdão a Deus dos seus pecados, e confie que Ele é poderoso para salvar dos seus pecados. A partir desse momento irá receber então a presença do Espírito e poderá, em obediência à sua vontade, ser cheio desse Espírito. E nunca sabemos tudo o que Deus pode fazer através da vida de alguém cheio do Espírito. Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé, o programa em que o ajudamos a conectar-se com Deus.